Mike falou na saída do campo, acho que era o Paulinho que tava dando entrevista e o Mike se meteu ali junto, e falou, esse moleque não tá 100%, esse moleque é fenômeno e ele merece. Ele falou comigo que só precisava de uma bola. E dá pra ver na comemoração do gol do Paulinho, o Mike indo falar com ele, e aí depois eu fiquei vendo o lance pra entender o que o Mike foi falar, e aí, na minha cabeça, vendo o lance, eu achei que fosse algo como, tipo, eu te ajudei, porque o Paulinho tá entrando aqui na área pra dentro, né, meio na diagonalzinha, e o Mike passa. E ele leva um marcador. Então, achei que o Mike tava meio zoando nesse sentido. Mas não sei se ele não tava dizendo, tipo, você me avisou que você precisava só de uma bola. Algo nesse sentido. Pode ser duas coisas mesmo. E tem um detalhe, a câmera por trás, a bola desvia no biquinho da chuteira do Barbosa e mata o John. O que é Eu não sei se ela não desvia, se ele ia conseguir meter o braço na bola. O que é uma injustiça. Porque o Barbosa... mas o futebol jogou assim, e joga, Barbosa. O futebol só é errou assim, num não tem amarelo jeito. tão cedo, né? Não tô dizendo que mudou a história do jogo aqui. Eu vou te falar, né? se é aqui em território nacional, ele ia ser expulso, tá? Que eu acho que seria um Barbosa exagero. ia ser expulso. Era a primeira lance pra cartão acho que amarelo. não ia só. ser expulso, não. Olha... Mas No Brasil pode ser qualquer coisa, né? Também tem isso. Eu acho que não. Mas assim, o Paulinho... Cara, por N fatores, mas putz, o Paulinho merece muito, né? Porque o que ele tá fazendo de sacrifício... Sacrifício Quanto mesmo que o Palmeiras pra conseguir tá jogando. pagou nele em reais? 18. 18 milhões de euros na operação, né? Que ainda teve que o pode Patrick, ter, o Gabriel exato. Menino. Quanto que dá isso aí? Não, dá mais de Dinheiro 100, pra caramba. dá 100 milhões de O Palmeiras acabou de colocar 78 milhões de reais na conta. com a classificação. Via Paulinho, com a classificação. Já tá pagando. sim, Naquela conta se simples já pagando, tá é se verdade, pagando, tá se né? pagando. Já tá se pagando o Paulinho aí, hein? E acho que valia a pena contratar um jogador que ia ser operado. Assim. E eu acho que todos os comentários que eu tenho visto vão na linha daquele primeiro comentário que tem ali, ó. Que a contratação é absurda, uma pena a lesão que ele tem. Porque isso, de fato, não tá fazendo ele conseguir ter sequência, né? É um cara que é decisivo desde sempre, desde que pinta no profissional. E o pouco que ele tem jogado, 30, 35, 40 minutos, ele tem feito muito a diferença pro Palmeiras. Fez contra o Inter Miami, fez hoje Sim. de novo. Sim. É assim, é um jogador que quando foi contratado, todo mundo sabia da lesão, o Palmeiras sabia da lesão, trouxe, vai muito provavelmente, como a Tainá falou, a informação que a gente tem é essa, que ele deve mesmo passar por uma nova cirurgia. Eu falei que acho, eu não tenho a informação é você que tem, deve tá. ser, deve ser. E vai ter que ter paciência de novo. Vai voltar, o Paulinho não deve mais jogar esse ano. Vem do Mundial, passa por cirurgia pro outro ano. Aí é sentar, de repente, com o Paulinho, né? Ó, você praticamente não jogou, já faz uma renovação lá pra frente. Agora, na bola, o que ele joga é uma sombra, né? Uma sombra. E o que ele joga tendo essa lesão já há algum tempo, né? Ele sai, a primeira coisa que ele faz é colocar a mão na canela. Claramente incomoda demais, né? E no ano passado, já fisicamente sentindo, sofrendo, ele ainda faz 7 gols na campanha da Libertadores do Atlético, ajuda a botar o Atlético na final, faz gol na semifinal contra o River Plate. Não à toa o Palmeiras pagou o que pagou. Mas realmente, a gente não é médico, a gente não tem nem propriedade, nem conhecimento real da situação do Paulinho para avaliar, mas tá claro que vai ser necessário fazer alguma coisa. Alguma porque coisa vai ser feita. um jogador dessa importância, você não pode se contentar em ter por apenas 30, 35, 40 minutos. E ainda mais agora com o cenário da saída do Estevão. Então, alguma solução para o segundo semestre o Palmeiras vai ter que achar. O Paulinho seria uma boa pro Carlinhos na seleção? Seria uma boa opção se ele Tem tivesse... muita opção pro Se- lugar. é, né? aí que tá, né? A concorrência é muito gigante, qualificada, né? Mas é um jogador de nível de Gigante, seleção brasileira, também não tem acho. dúvida. O Paulinho na saída, eu já vou mostrar a imagem da galera comemorando nos arredores ali do Allianz Parque, tá? Mas o Paulinho na saída do campo falou, eu tô muito feliz, tá sendo um momento muito difícil por eu não estar 100%. E aí ele confirma que o Mike disse, que eu trouxe que o Mike disse, né? Minutos antes do gol, falei pro Mike que só precisava de um chute rasteiro. O goleiro dele estava pegando tudo no alto. Logo na outra bola eu consegui ter a chance e fiz o gol. É a percepção que do às cara que vezes tá em pode campo, ser... né? Eu não sei E se... do cara bom, né? Claro, tem uma comissão técnica inteira, enfim, os caras do banco também se comunicam com os caras que estão no campo, mas às vezes quem tá no banco entra com uma percepção muito específica sensibilidade, de algo sim, que tá sim, observando, sim, né? Sim. Que você Só tá que, claro, de fora. você tem que estar atento. Sim. Não adianta ser aquele cara que tá no banco e tá Brincando, Nárnia. né? Não, se você tá de fora, você não tá. Você tá na pilha do jogo, mas você não tá correndo. Você tá podendo ver Exatamente. muito mais o jogo. E a diferença de um grande jogador, os grandes treinadores, é que o que ele vem, ou sente, ou passa pela cabeça, eles não conseguem fazer no pé.
Então, o grande treinador, às vezes, seria um craque se ele tivesse mesmo... O Paulinho, que é um excelente jogador, é aquele cara que vem e consegue fazer. Isso. Porque muitas vezes o jogador, até jogador de pelada, aí eu tenho que passar ali, mas o teu pé não responde ao coração e, sobretudo, à cabeça. Mesmo. Tem os dois problemas, né, mano? Sim. Às vezes a cabeça pensa e o pé não faz, às vezes o pé até podia fazer, mas a cabeça não Mas a pensa. cabeça ajuda, ou como disse também, Esse é o segundo que você brilhantemente gosta, né? o Tostão, o craque, ele é. Assim, nem ele sabe. E experiências de entrevista, de tudo, livro, documentário, museu, tal, e conversando com o jogador e vendo o jogador. Algumas vezes perguntando, eu adoro saber histórias de bastidor de grandes jogadas. E às vezes o cara fala, cara, eu não sei o que eu fiz, mas a bola entrou, ou eu enfiei a perna, ou pensei, eu nem pensei, não deu. Às vezes não dá tempo de pensar, né? Mas é e acontece, né? Mas é que E isso foi é a um golaço. automação da parada também. Também né, tem, Mauro? por isso que tem Se alguém treinamento, te perguntar automação. como é que você escreveu aquele texto, você vai dizer, Tá eu no... fiz. Fiz. Você sabe que Também, e desses de tanto jogadores... fazer. Quanto mais você... E aí o mestre Tele Santana, quanto mais ele fazia os caras treinarem, Mais melhor. acontecia. O Tele pegava um time nota 5, jogava 8. Pegava um time nota 8, tipo São Paulo, jogava 11. Né? Por isso que é bom treinar e trabalhar. Nessa e linha estudar. do Mauro, nós aqui tivemos o prazer de ver. O Miller era um cara que pensava um segundo e meio na frente de qualquer outro jogador. Era impressionante. Ele faz aquele gol de rabo lá contra o Milan, né? Que ele pula, aquilo ali Literalmente nem rabo. ele imaginava. Sim. Mas o Miller, a bola chegava nele, ele estava pensando um segundo e meio na frente, cara, dos outros. Era difícil. O jogador falou pra mim, era difícil acompanhar o pensamento dele. Miller, 1 segundo e meio, eu quero citar um cara que jogava com ele também, foi multicampeão, o Palinha. O Palinha, Isso o também. segundo Palinha, foi campeão pelo Meio Cruzeiro em campo, 97, meu meio atacante. Não o primeiro Palinha, que era um monstro. O Palinha tinha 1 segundo à frente, cara. Também era um jogador. E às vezes não vira tanto jogador assim, porque tem a questão do corpo, um monte de coisa. E no caso do Palinha, alguns probleminhas fora de campo. Mas é demais. Tem jogador que tem realmente a famosa antevisão do craque. É isso.